Aleluia. Embora seja dia dos pais, né? Você talvez pensasse assim, o que o pastor vai pregar hoje para os pais? Não, eu vou pregar para a igreja. Porque, na verdade, o dia dos pais é todo dia, né? Hoje é um dia de comemorar os pais que são pais todos os dias. Pronto. Resumido. Glória a Deus. Amém, amados. Eu quero que você acompanhe comigo. A mensagem hoje é o agir de Deus. Como Deus age. O que Deus quer fazer nessa terra, como Ele quer fazer, com quem Ele quer fazer. E eu quero falar com você algumas coisas sobre o mover de Deus na igreja. O mover de Deus em nossas vidas, na sua vida e na minha vida. Amém? É muito interessante o que a gente aprende nas Escrituras. Eu quero que você comece, né? Vamos fazer uma introdução aqui, lendo Filipenses 2, 12 e 13. Abra lá em Filipenses 2. Talvez o irmão já vai projetar antes de a gente achar, né? Filipenses 2 diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Quero dizer uma coisa para você, amado, que é muito importante que esse texto já traz como introdução para nós. Primeiro, diz desenvolvei. Desenvolver chama a responsabilidade para nós. Deus faz tudo, Deus é Deus, Deus decide tudo, e tem algumas pessoas que dizem, não, tudo Deus decidiu, tudo vai acontecer, Deus é que sabe, Deus é que faz, e daí parece que, não sei, porque tem tanta gente que peca, que faz coisa que desagrada, que mata, e que é contra a vontade de Deus. Deus não estaria operando nesse tipo de coisa. Ele nos deu liberdade para escolher, e Ele pede, desenvolvei. Ele nos aconselha, Ele diz, desenvolva. Esse papel é nosso, desenvolver, buscar, envolver-se com os propósitos eternos de Deus. Não entre nessa de que, não, Deus, tudo Deus fez. Amado, então vai para casa. Deus está chamando a nossa atenção hoje, só para começar a mensagem. Desenvolvei. Desenvolvei a vossa salvação. Isso é uma responsabilidade nossa. Ele não vai fazer por nós. Ele deu a sua palavra, Ele dá a sua instrução, Ele nos ensina, Ele usa os pregadores, Ele usa os discipuladores, Ele usa a sua palavra, Ele usa as circunstâncias para nos ensinar, Ele usa os céus, Ele usa a sua criação para falar com a gente, para colocar em nós entendimento, para colocar em nós temor e tremor. Temos que fazer a nossa parte. Depois, e quero até, já que a gente tem que fazer a parte, quero ler um texto que está lá em Oséias. Abra comigo em Oséias. Olha só o que o profeta Oséias tem para falar com a gente hoje à noite aqui. Oséias capítulo 5, versículo 15, até o versículo 3 do capítulo 6. Diz assim, Deus falando: Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Olha só, às vezes Deus diz assim, quer saber de uma coisa? Vocês não querem me ouvir? Não querem andar comigo? Tudo bem, isso não me tira do meu trono. Vou sentar no meu trono e vou ficar aqui esperando vocês se reconhecerem culpados.
Vou ficar aqui esperando vocês entenderem que vocês estão andando por caminhos que não é a minha vontade. Vou ficar aqui esperando vocês entenderem que vocês estão fazendo coisas erradas, que vocês não estão querendo entender qual é a minha vontade, qual é o meu desejo, qual é o meu sonho, quais são os meus propósitos, os meus projetos, as minhas estratégias. Então eu vou esperar até que vocês, angustiados, percebam que vocês precisam de mim. É o que está escrito nesse texto. Veja só, Deus diz, tá bom, você não quer andar comigo? Não tem problema, anda como você quiser. Mas lembre-se de uma coisa, quando você começar a ficar angustiado, me busca. Me busca. Porque eu permito que você se arrebente, mas eu te saro. Eu te curo, eu te restauro. Venha me conhecer, mas olha que desafio. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Amados, um dos segredos de uma vida cristã e de uma vida, de uma igreja que vence as batalhas, é uma igreja que conhece o coração de Deus. Buscar ao Senhor é uma necessidade nossa. Amados, o Senhor está falando com a gente, olha, clama a mim, eu vou te responder coisas grandes e profundas. Eu lembro quando eu era pequeno, diziam que esse era o telefone do céu. Né? Tinha até uma música do irmão Dico, né, e da irmã Rosinha que cantavam. Tocava, né? E tocava essa música. Tocava um telefone e eles começavam cantando essa passagem bíblica. Amados, clama a mim. Aí o Senhor diz, você quer que eu te dê grandes segredos, coisas grandes e profundas que não conhece? Aleluia, então me busca de madrugada. Aí você diz, Senhor, de madrugada? Vamos combinar uma outra coisa. Eu vou lá no culto, eu assisto no YouTube, eu vejo alguma coisa lá, vou ler um livrinho daqueles não muito grosso, sabe? De preferência só como é que diz? Um panfleto, né? Senhor, te buscar, pagar preço, assim. Senhor. Amados. Ele diz com temor e tremor. Busque a Deus. Ore. Acorde. Acorde mais cedo. Ninguém morre por dormir meia hora a menos. Aliás, muita gente vive mais por dormir meia hora a menos. Por orar meia hora a mais. Aceite esse desafio, busque ao Senhor, ore ao Senhor, queira afinar o seu coração com o dele. Senhor, eu quero muito fazer a tua vontade, Senhor. Aí o Senhor diz, então tá, hoje não faça tal coisa. Senhor, mas eu já marquei, o que eles vão pensar de mim se eu desmarcar isso? Mas você não quer fazer a minha vontade? O Senhor está falando com a gente hoje. Deus quer alinhar o coração dele com o nosso coração. Deus quer fazer coisas novas nas nossas vidas, mas Ele precisa que a gente entenda algumas coisas da sua palavra e viva como Ele disse que temos que viver. A segunda coisa que a gente vê nesse texto é que é Deus quem efetua. A gente o busca, a gente se dispõe, a gente se põe no altar, a gente vai para o altar. Mas é Ele quem efetua. Deixa eu te dizer uma coisa sobre buscar. Muitas vezes, nós queremos algo. É importante para nós. Se é importante para nós, nós pagamos mais. Não pagamos um pouco mais? Você diz, não, isso aqui eu quero. É algo que eu desejo. Mas isso aqui tem um preço um pouco maior. Eu vou pagar. Você pesquisa e você acha e diz, não, mas é isso aqui que eu quero. Não quero, aquele outro lá é ruim. Eu quero o bom. O bom é mais caro. Amados, no reino de Deus é assim. Se você quer o bom de Deus, é mais caro. O preço é, tome a sua cruz. Tome a sua cruz para seguir a Jesus. Olha só, nós estávamos lá no mercado das almas. Lá no leilão das almas. De tempo em tempo nós éramos leiloados. Porque os demônios que dominavam os nossos desejos, nossas vontades, cansavam da gente, eles trocavam. Bota no leilão de volta.
E daí tinha um que era leiloado e o diabo vendia ele ao preço que era pago pelo demônio da idolatria e ele virava um idólatra. O outro, o espírito de adultério comprava e levava ele a ser um adúltero, escravo adúltero. O outro, um espírito de pornografia, invadia a sua vida e dominava ele. Ele é escravo, ele não consegue dominar. E ele está lá escravo da pornografia. O outro era comprado pelo adultério, então adulterava. Outro era comprado pela mentira, então ele mentia e vivia debaixo da mentira. E periodicamente ele era posto de novo no leilão. Cansei de judiar desse daí. Vai para o leilão de novo. Aí um dia Jesus entrou nesse leilão e disse: qual é o preço? De qual, Senhor? De todos. De todos eles. Quanto vale? Se é o teu sangue. Negócio fechado. E ele nos comprou. Comprou todos nós. E ele disse, só que ele comprou a gente e não disse assim: agora vocês vão ser meus escravos e vocês vão servir a mim no meu reino e eu vou ser o tutor de vocês e se vocês não fizerem a minha vontade, chicote no lombo. Não, ele não disse isso. Ele é amor. Ele disse: todos vocês estão comprados e são livres. Mas quem quiser me seguir e viver no meu reino, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o significado, amados, de buscar ao Senhor. Tomar a cruz, crucificar o nosso eu. Ai, Senhor, não estou com vontade de levantar mais cedo. Crucifica e levanta. Há muitas coisas que nós não temos desejos, amados. Crucifica o teu desejo e cumpre o desejo de Jesus. Isso é diligência, você precisa aprender e viver isso. Você é livre. Ah, mas eu não quero orar. Jesus vai dizer, tudo bem, você não é obrigado a tomar a sua cruz. Só que lembre-se de uma coisa. Com essa atitude, você não está vindo após mim. Você entendeu o versículo? Eu só fiz uma paráfrase desse versículo. Quem toma a cruz é aquele que acaba crucificando os seus desejos, suas vontades, para fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade do Pai. E ele, quando ele vê esse desejo, alguém que o busca, alguém que sacrifica-se, alguém que diz, Senhor, eu não vou fazer tal coisa porque eu sei que isso não te agrada. Senhor, eu vou acordar um pouquinho mais cedo, eu vou orar, eu vou cobrir os meus familiares de oração, eu vou cobrir a minha rua de oração, vou cobrir o meu trabalho de oração, vou cobrir os meus discipuladores, meus pastores, meus líderes em oração, vou cobrir as pessoas que eu discipulo em oração. Oh, já deu 2h30 de oração, aleluia. Eu tive uma experiência gloriosa com a oração. Eu decidi orar pelos pastores dessa igreja, pelos pastores da Coaba, pelos missionários e algumas pessoas em especial que eu tenho no meu coração, que eu tenho uma obrigação, meu discipulador. E eu comecei a fazer essa oração no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Foi crescendo o número de pessoas. Tem dias em que eu oro por mais pessoas ainda. E eu comecei a orar, amados, e eu não percebi o tempo. E agora é comum eu acordar às 5 e pouquinho da manhã. E às 7 horas da manhã o sol já está entrando na minha casa. E eu estou orando. Eu sempre desejei dar o dízimo do meu dia para o Senhor. E nesses últimos dias eu tenho feito isso. E quero te dizer uma coisa. Os mandamentos do Senhor e as vontades do Senhor não são pesadas. É leve, é agradável, é gostoso. É até ruim quando termina. Sim, Senhor, já acabou. Aí começa a pensar assim, mas por mais quem que eu podia orar hoje? Aleluia. Tem um caderninho lá com a lista de oração. Para muitos deles eu mando um WhatsApp toda manhã, orando por eles. 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos. Conforme o Espírito me dá no coração orar. Algo poderoso de Deus vai acontecer. Tem uma música que diz, né? Algo sempre acontece quando a igreja começa a orar.
Amados, quando a igreja começa a orar, acontece muita coisa. Nós vamos ver hoje, aqui nesse texto, muitas coisas. Quando a gente se põe no altar de Deus, quando a gente diz, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, e a gente começa a obedecer o Espírito, porque Ele não vai te mandar fazer uma grande coisa. Ele não vai dizer assim, vai lá na prefeitura hoje e transforme água em sangue para converter o prefeito, igual o Moisés fez com o faraó. Ele não vai pedir isso para você. Ele só vai dizer assim, ora por fulano, visita a irmã Joana. Chegue mais cedo no culto e dobre os teus joelhos um pouquinho e ore pela reunião. E abençoe a reunião. Peça para eu estar operando na reunião. Mas só isso, Senhor? Só. Mas eu vou te dizer uma coisa. Exige uma cruz bem grande para muitos de nós chegar meia hora antes no culto para orar. Você sabe o que eu estou falando. Nem é tão grande o pedido de Deus. É um pedido tão pequeno. É algo tão singelo e tão simples. Ouça o que Ele está te pedindo. Ele vai falar com você. Ele vai pedir algo para você. Se você obedecer, você vai ver. Porque quando a gente se põe no coração para obedecer, Ele efetua em nós, diz esse texto, tanto o querer como o realizar. O querer, isto é, Ele começa a revelar para nós os seus sonhos, os seus desejos, a sua vontade, os seus projetos, suas estratégias. O que Ele quer fazer? Você diz assim, pastor, estratégias? Deus é o maior estrategista que existe. Ele deu uma estratégia para a nossa igreja. Se você entrar nessa estratégia, você vai ver o que Deus vai fazer com a sua vida. Estratégia é importante. Na Bíblia tinha um rei que de repente ele viu um grande exército, 120 mil pessoas vieram contra ele, soldados prontos para a batalha. E ele não tinha um exército preparado naquela época. E ele disse, o que eu vou fazer? Ele fez o que nós todos devemos fazer. Vou consultar o Senhor. E ele foi consultar o Senhor. E Deus falou para ele, olha só, põe os levitas à frente para louvarem, põe os cantores e os que tocam instrumentos na frente. E venha com o povo atrás cantando e me adorando. Eu vou lutar por vocês. Aquele rei disse, essa é a tua estratégia, Senhor? Bom. Muitos não obedeceriam naquele dia. Dizer o quê? Descer contra um exército poderoso lá embaixo, sem armas, só cantando. Aquele rei viveu pela fé. Ele disse, eu vou. Chamou o povo e disse, Deus mandou, vamos fazer. Quando Deus manda, amado, pode executar. Quando Ele revela o querer dele, pode realizar. Você vai ver o segredo. Aquele rei desceu. Quando ele chegou lá embaixo no campo de batalha, sabe o que ele encontrou? Despojos. Aquele exército se autodestruiu e fugiu e foram se matando pelos caminhos. Quando Deus quer fazer algo e Ele revela para você, pode ser uma estratégia simples, do tipo, visite o Pedro, vai lá na casa do Pedro. Aí você chega lá na casa do Pedro e o Pedro diz, estou doente, recebi uma notícia triste aí do meu médico e tal. E você diz, posso orar por você? O Senhor me mandou vir na sua casa hoje. Aí diz, pode, você ora pelo Pedro e você abençoa o Pedro e você vai embora. Depois o Pedro está aqui no altar contando o testemunho. Quando o irmão fulano me visitou, o Senhor me curou. Eu soube de uma senhora que veio, era a primeira vez que ela estava vindo na igreja, quando aquele pastor lá de Brasília, o Fadi, estava aqui. E ela veio para frente para orar. E ele só orou assim, Senhor, cura a tua serva. Ele fez uma oração bem simples. E já mudou para ir para orar para outra pessoa. Sabe o que aconteceu? Deus curou ela de câncer. Logo, logo esse testemunho vai vir aqui para o Abanil, você vai ver, em nome de Jesus. Nós estamos organizando a nossa equipe para fazer essas filmagens. Por quê? Porque alguém obedeceu ao Senhor. Quando entendemos o projeto de Deus para as nossas vidas, coisas maravilhosas acontecem. A viúva disse, meu servo, meu marido, teu servo morreu e me deixou com dívidas. O profeta disse, o que você tem? Ela disse,
Na verdade não tenho nada, só tenho um pouquinho de azeite. Ele disse, então vai com teus filhos por toda a vizinhança e junta todo tipo de pote, vaso que possa colocar azeite dentro. Limpa bem eles e deixa. Depois fecha a tua porta atrás de ti e começa a derramar azeite dentro, o teu azeite dentro daqueles potes. Sabe, de repente ela disse, lá com aquele monte de pote, a casa era só pote de azeite de oliva puro, produzido pelo poder do Espírito Santo. E daí ela disse assim, manda mais um pote. Os filhos disseram, acabaram-se os vasos, não tem mais nenhum. Aí o azeite parou. Aí ela foi lá e disse para o profeta, olha, não sei, não dá mais para dormir, não dá para atender ninguém na sala, não tem lugar na cozinha, não tem lugar no banheiro, não tem lugar para nada. Está tudo cheio de pote, cheio de azeite. O que eu faço? Ele diz, vai e vende, paga a tua dívida e vive do resto. Quando a gente obedece a Deus, algo extraordinário acontece. Igreja, um grande segredo para nós é buscarmos a Deus. Senhor, qual a tua vontade para a minha vida? Qual o teu projeto para nós vivermos nesses dias? Amado, se você não sabe, eu sei qual é o projeto para essa igreja. Venha falar comigo e eu vou te explicar em detalhes. E se você viver pela fé esses detalhes, você vai ver algo extraordinário acontecendo na sua vida. Deus é fiel. Outra coisa extraordinária que acontece, Ele opera em nós o querer, mas Ele também opera em nós o realizar. Ele não só põe a vontade de você conquistar algo, Ele te dá poder para fazer. Ele opera em você. Ele opera através de você. Porque Ele é fiel em todas as suas palavras. Olha só, realizar é sinal de que Ele vai proporcionar para você capacitação, poder e autoridade. Eis aí vos dei poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Não tenha medo do diabo. Quem tem que ter medo do diabo é você. Aliás, quem tem que ter medo é o diabo, de você. Você tem que ter medo, sabe de quem? Do teu coração, porque ele é enganoso. Por isso que o Senhor nos deu a palavra. Para nós seguirmos a palavra e não o nosso coração. Tem uns 3 pentecostais nessa igreja que me animam. Deus diz para você não confiar no seu coração, para você confiar na palavra dele. Aleluia, se multiplicam os pentecostais rapidamente, Senhor. Glória a Deus. Olha só, o Senhor opera em nós de maneiras variadas. Eu quero só analisar hoje uma maneira que Deus opera em nós, que está no texto de 1 Coríntios 12, do 4 até o 6. 1 Coríntios 12, 4 até o 6. Cada vez que eu olho para esse negócio aqui, eu lembro do pastor Donnie Swaggart. Ele encheu o copinho e bebeu da jarra. Olha só. Deus quer operar em nós. A Trindade se revela nesse texto. Operando na igreja e operando em nossas vidas. Eu sou igreja, você é igreja. Operando no todo, em nós. Olha só. 4 diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades nos serviços, ministérios. Mas o Senhor, Jesus, é o mesmo. E há diversidade nas realizações. Mas o mesmo Deus, Pai, é quem opera tudo em todos. Eis a Trindade revelada aí. E eu quero dizer uma coisa para você que eu acho tão estranha. Há muitas vezes eu ouço essa frase pronta, esse chavão, diz assim: mais importante é ter caráter do que ter carisma, do que ter dons. Olha, irmão, eu vou contrariar você hoje. O Espírito Santo me deu uma aula e eu vou transmitir isso para você. Eu conheço muita gente de caráter, de boa índole, que está indo para o inferno, porque não tem o Espírito Santo na sua vida. E quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo.
E se o Espírito Santo vai dar um dom para você, primeiro ele vai te convencer do teu pecado, da justiça de Jesus feita na cruz e do juízo de Deus sobre a terra. Depois ele vai te dar dons. O Espírito Santo não é não sei para quem vou dar dom. Vou dar dom para esse cara aqui, os assaltantes, traficantes. Não vai dar dom para ele, querido. Você que já está na igreja, ainda falta receber alguns. Falta um pouco de poder, diligência para buscá-lo. E quando você buscar, sabe o que ele diz? Buscar-me-eis e me achareis. Quem pede, recebe. Quem bate, se lhe abre. Quem busca, encontra. Amado, se você praticar isso, todos esses dons estarão na sua vida. Diz mais a palavra, olha só o versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. O 11 diz assim, desse capítulo, mas um só é o mesmo Espírito, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Olha, Deus quer te dar dons. Ele quer encher a igreja, Ele quer deixar a igreja munida, capacitada para fazer diferença em Blumenau. Para fazer diferença no seu bairro, no seu trabalho. Deus quer te dar dons. Olha só, amado, só vou falar de um dom aqui hoje. Palavra de conhecimento. Tem acontecido comigo muitas vezes, as pessoas vêm orar aqui na frente, ou vêm me pedir uma oração, e eu sempre digo, mas sobre o que você quer que ore especificamente? Às vezes a pessoa faz assim, pastor, eu só queria que você orasse por mim, que ela não quer nem falar qual é o problema que ela tem. Aí sabe o que o Senhor faz? O Senhor dá a palavra do conhecimento. Ele sabe, irmão, eu preciso falar para você que você precisa resolver isso e isso na sua vida primeiro. Deus não vai trazer a bênção. E a pessoa começa a ficar com um olho desse tamanho. Como é que o pastor sabe quem foi o fofoqueiro? Só pode ser aquele meu discipulador. Não, irmão. É o dom da palavra de conhecimento. Deus te faz conhecer o que está acontecendo. Deus te dá uma revelação. É isso que está acontecendo nessa vida. Quantas vezes Deus me revela coisas. Na oração Ele me dá a palavra de conhecimento. Estou orando por alguém e Ele diz assim, ora isso aqui pelo pastor Levi. Ora isso aqui pelo pastor Link. Ora isso aqui pelo pastor Joel Gesta. Ora isso aqui pelo pastor Walter. E eu oro aquilo. Sabe o que eu tenho recebido de retorno? Pastor, orei pela Danila. Lá na Itália. Ela disse, pastor, tem que ter algo de Deus nesse negócio, porque tanto tempo que eu vim embora. Pensei que vocês tinham esquecido. E o pastor ora exatamente o que estou vivendo. Palavra do conhecimento, irmão. Só um dom eu estou falando para você. Poderíamos pregar sobre esses 9 dons que estão descritos aqui e ainda outros que estão em outros lugares. E você ia ficar atônito com o que o Espírito Santo quer dar de poder para a igreja. Nós íamos ficar estupefatos. Sabe, quando aquela pessoa fica assim, nossa, Deus me deu isso. É até engraçado, né? Não acredito. Deus deu, acredite. Não vai fazer que nem aquele missionário que estava lá no deserto, né? Aí o carro dele ficou sem gasolina no meio do deserto. Eu disse, Senhor, estou longe de posto de gasolina, Senhor. Enche o tanque desse carro. Aí ele olhou para o ponteirinho do tanque assim, fez assim. Full. Ele disse, não acredito. Baixou. Não acreditou. Não recebeu. Acredite, Deus tem. Eu estou falando para você. Acredite no que eu estou pregando. Porque é a palavra de Deus que diz. O Senhor tem estes dons todos para a sua vida. Ele quer operar esses dons na sua vida, na minha vida. Deus quer nos capacitar, nos preparar. Jesus dá para nós os dons ministeriais. Ele dá o apostolado, dá não é o profetada, né, mas é o profeta. Ele dá o evangelista, ele dá o pastor e ele dá os doutores e mestres para a igreja. É Jesus que opera esses dons na igreja. É um dom que Jesus dá. É a mão de Deus operando na igreja. Esses 5 ministérios de serviço.
Não é título. Oh, agora que está o grande e poderoso apóstolo. Pá! Eu sou o apóstolo agora. Irmãos, me respeitem, eu domino todo mundo porque eu sou o apóstolo. Não é isso. O dom apostólico é aquele dom de ser enviado, de ir e atravessar as fronteiras, de levar o evangelho por onde ele está passando. É aquela pessoa que prega em todo lugar que ele está. E estabelece sempre alguma coisa do reino de Deus, ou um grupo numa casa, ou uma igreja numa cidade. Ele vai plantando o reino de Deus por onde ele passa. Esse é o apóstolo. O que eu estou fazendo aqui hoje é o dom profético de Deus. Eu estou profetizando sobre a igreja que este poder está sobre nós. Jesus nos dá. Receba. E olha só, há uma coisa maravilhosa. Diz que o último operação que faz e há diversidade nas realizações. Às vezes a gente ouve alguém dizer assim, eu me sinto realizado. Por quê? Porque eu tinha um projeto de fazer tal coisa e nós terminamos e ainda fizemos mais do que nós imaginamos. Eu me sinto realizado com as salinhas do Ministério Infantil. Nós fizemos um projeto, nós mostramos para a igreja e está lá, realizado. Está pronto, é uma obra. Agora nós estamos plantando de novo um grupo lá em Joinville. E eu estou realizado, eu tenho ido para lá periodicamente. Eu mesmo estou indo. Aí o ministério apostólico está sendo efetuado na minha vida. É Deus operando conforme lhe apraz. E eu estou sendo um apóstolo indo lá plantar um grupo e uma igreja em Joinville. Estou muito feliz. Estou me sentindo realizado. Quando eu fui para Caruaru e entreguei as palavras lá e a igreja se reavivou, eu disse, Senhor, estou realizado. Essa viagem foi cansativa, teve bastante coisa. Eu e o André mesmo veio assim quase que em pedacinhos. Mas o que aconteceu lá foi maravilhoso. Nós voltamos realizados. Há muitas realizações, mas as boas realizações, as grandes realizações, é o próprio Pai que opera na igreja. É o Pai levando para nós o desejo e o sonho de realizar a vontade dEle, de estabelecer os sonhos de Deus. Você já imaginou que coisa extraordinária? Isso sim é que é realização. Hoje no meu devocional, no Sementes, estava escrito assim, que a senhora que escreveu o devocional, ela estava no enterro de uma senhora de 102 anos. E ela estava ouvindo a pessoa que estava falando. Ela disse assim, essa mulher foi muito feliz, ela ajudou muitas pessoas. Ela nasceu numa família pobre, mas ela venceu, ela se casou, ela teve filhos. Ela foi trabalhar no serviço público, atravessou 2 guerras mundiais trabalhando no serviço público. Ela se dedicou muito. E agora, na velhice, ainda ficou sem filhos, sem ninguém, mas sozinha foi morar nessas casas para velhinhos, num lar de velhinhos, e lá ela foi feliz até que veio a falecer. Aí aquela mulher disse, esse pregador esqueceu de tudo que era importante. Se ela morreu sem Jesus, ela não fez nenhuma realização suficiente para ir até o céu. Porque a maior realização que eu posso fazer na minha vida é dizer, Senhor, eis-me aqui, quero ser teu, me recebe no teu reino, me faz teu filho, me faz parte do teu reino, usa-me como teu instrumento de redenção. Aí, se Deus opera isso em mim, aí eu posso morrer realizado, principalmente porque quando eu morrer, eu sei para onde eu vou. Deus tem realizações para fazer através da minha e da sua vida. Em 2 Timóteo 1,7 diz que Deus nos deu equilíbrio para fazermos as coisas certas. Eu tenho ouvido tantas palavras de pregação que as pessoas sempre dizem assim, melhor é isso do que aquilo. Melhor, diz assim, melhor é o caráter do que o dom, por exemplo. Melhor é os dois, irmão. É um dom com caráter e um caráter com dons. O equilíbrio é o melhor. E olha o que Deus diz na palavra dele em 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Moderação, essa palavra pode ser traduzida, no original ela pode ser traduzida também para equilíbrio.
para equilíbrio, moderação, uma pessoa que acha o pêndulo para que as coisas estejam certas. Abacuque 1:5. Eu quero ler com você essa palavra, Deus me deu essa madrugada. Eu já orei por muitos pastores essa palavra. Abacuque, logo depois de Naum. Se você achou Naum, é um livro para frente. Capítulo 1, versículo 5. Deus está falando isso a respeito de você. Abacuque capítulo 1, versículo 5. Diz assim: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contado. Você vai fazer alguma coisa, você vai visitar alguém, você vai abençoar alguém, a pessoa vai nascer de novo, você vai levar paz para a casa de paz, você vai levar cura para os enfermos, você vai fazer tanta coisa, e daí você vai dizer assim, nem acredito que Deus está fazendo isso comigo, que Deus está me usando, logo eu, Deus está usando, obra tal que você vai ficar desvanecido e vai dizer assim, nossa, que coisa! Você vai ficar estupefato. Olha, fui eu que fui usado. Mas não se ensoberbeça, por favor. É Deus operando em nós. Deus disse, eu farei obra tal. Ele opera em nós, Ele realiza em nós. Deus quer realizar obras extraordinárias através da minha e da tua vida. Deus quer te fazer um instrumento poderoso da redenção. Deus quer te dar poder para vencer todas as coisas. Por isso Ele diz que nós somos mais que vencedores. Oh, Jesus querido. Você acredita nessa palavra? Você recebe essa palavra? Então fique de pé. Aleluia.